Hi everyone, welcome to class number 35. Bem-vindos a mais uma aula, aula número 35, e essa aula vai ser bem objetiva porque basicamente a gente vai falar sobre três verbos. Os três verbos que a gente utiliza para falar da fala, ou seja, para expressar o ato da comunicação, enfim, verbal, né? Que são say, speak, tell. A tradução de say vai ser dizer, ok? Então ele é o equivalente ao nosso verbo dizer, tá? Já o speak, o verbo speak, é o nosso verbo falar. E o tell, o verbo contar, né? Eu coloco aqui, como você está vendo, a tradução de tell para contar para, contará, né? Porque na maioria das vezes, ou pelo menos em grande parte das frases, ele vai trazer essa ideia de contar alguma coisa para alguém, né? Vamos ver os exemplos aqui. Então, o say, né, é o verbo dizer, proferir, ele vai nessa ideia de comunicar alguma coisa verbalmente, né? For example, she said she doesn't care about it. Então, aqui, a tradução, né? Ela disse que não se importa com isso, né? Então, disse, né? Lembrando aqui que o passado do verbo say é said, com id no final. I never say anything unusual. Então, traduzindo, eu nunca digo nada inusitado, nada fora do normal, né? Então, trazendo essa ideia de proferir alguma coisa, né? Say what you want, please. Então, nessa última frase, nesse último exemplo, a gente tem o verbo na forma imperativa, que é muito usado mesmo em inglês, né? O verbo say. Quando você quer pedir para alguém falar alguma coisa de uma vez, né? O verbo mais comum, não que os outros verbos não possam ser usados, mas o mais comum, nesse caso, vai ser o verbo say mesmo, né? Então, aqui fica o exemplo, né? Say what you want, ou seja, diga o que você quer, né? Please, por favor. Já o verbo speak, falar, né? Ele traz essa questão da comunicação através de uma língua, de um idioma, de uma forma de falar. I can speak two languages fluently. Então, eu posso falar, eu sei falar duas línguas fluentemente, né? Então, repare que sempre que a gente fala da questão de falar uma língua, vai ser speak, ok? Speak a language. No caso aqui, speak two languages, no exemplo. Can we speak for a minute? Podemos falar, né, nos falar, conversar por um minuto. Então, note que aqui traz a questão do falar, do speak, no sentido de conversar, ok? Trocar uma ideia com alguém. They spoke with her last week. Então, eles falaram com ela, eles conversaram com ela na semana passada. Já o verbo tell, né, que eu traduzo como contar para, vai no sentido de relatar alguma coisa, né? Seja contar uma história, seja contar, enfim, qualquer coisa dentro desse sentido de relatar uma mensagem ou uma situação para alguém, né? She told us her last name was Washington. Então, traduzindo, ela nos disse que seu último nome, ou seja, seu sobrenome, era Washington. My uncle can tell lots of jokes and funny stories. Então, meu tio consegue, né? Assim, a gente sempre usa o verbo can, né, que traduzindo é consegue, mas é no sentido de sabe, tem saber, ter a habilidade de, né? Então, meu tio sabe contar muitas piadas e histórias engraçadas, né? Lembrando que o tell é muito usado para sempre é usado para falar de contar piada, contar história, né? Tell a joke, tell a story. Então, o verbo tell vai sempre ser utilizado aí. Can you tell me the truth, please? Pode me contar a verdade, por favor? Note que é exatamente como o português, né? Tell the truth, né? Contar a verdade, né? Então, ou, da mesma forma, tell a lie, né? Ou seja, contar uma mentira. Por último, aqui para fechar, então, e para talvez trazer o lado mais importante dessa aula, e aqui eu estendo, digamos, essa dica do quanto é importante este ponto aqui para todos os verbos, não só esses três, tá? Que é a questão das preposições, as prepositions, né? Então, sempre que você aprende um verbo novo, é fundamental você aprender quais são as preposições que vão trabalhar junto com esse verbo, né? Até porque tem alguns pontos, em alguns casos, como eu vou falar daqui a pouco, de alguns verbos em que em português a gente usa preposições na hora de colocá-lo numa frase, né? E em inglês não, e vice-versa. No caso aqui, por exemplo, né, o verbo speak. Quais são as prováveis e possíveis preposições que a gente pode usar? Não estou dizendo que você deva usar sempre com preposição, não é isso, tá?
Então, with, como a gente já viu aqui no exemplo da frase, né? Speak with somebody, ou seja, falar com alguém, né? No caso, eu tô falando da frase they spoke with her last week, né? Então, a terceira frase, o terceiro exemplo aqui do verbo speak aqui, nesse vídeo. Pode usar com to, pode usar com for. To e for são, né, dois verbos que geralmente quando se pode usar com um, quando o verbo aceita um, aceita o outro junto, né? Que o to é para e o for é por, né? Então, enfim, né? Em alguns casos, inclusive, existe uma mistura de significados, mas isso é papo para outra aula. Já o verbo say, a gente pode usar apenas o to e o for, né? A dupla dinâmica, eu diria aí, né? De preposições. Agora, aqui que é o ponto importante. O verbo tell, ele não vai comportar, ele não vai aceitar preposições. Tá? Não é porque ele não vai aceitar, porque ele não precisa. Então, qualquer coisa que você colocar aqui vai soar estranho e, é óbvio, gramaticalmente errado. Por isso que eu já traduzo e traduzi aqui nessa aula o verbo tell como contar para. Então, o verbo tell já traz a preposição para. Então, por isso que você pode falar, como no último exemplo aqui do verbo tell, tell me, né? Ou seja, contar para mim, tell me, né? Eu sei que em português a gente pode falar contar-me, né? Mas geralmente numa frase longa você vai colocar contar uma piada para alguém, né? Ele contou uma piada para mim, né? Então em inglês he told me a joke, por exemplo, né? Então tell já vai vir sem a preposição, tá? Então não precisa colocar a preposição. Diferente do verbo say, por exemplo, né? He said to me, ele disse para mim, né? Versus, comparando, he told me. Então, compare, contraste. He said to me, he told me. As duas frases aqui significam basicamente a mesma coisa, né? Ele falou para mim, ele contou para mim. A diferença é que em português a gente vai usar a preposição para, né? Disse para mim e contou para mim. E em inglês eu só vou usar a preposição para, no caso to, com o verbo say. Então, he said to me, he told me. Eu não vou usar a preposição, eu não vou dizer he told to me. Beleza? Então é isso por essa aula. If you have any questions, se tiver alguma pergunta, pode colocar nos comentários e vamos até a próxima, tá bom? Valeu!